Olá, tudo bem, minha querida? Paz, viu? Que gostoso estar aqui com vocês, que gostoso estar no meio dessas Déboras maravilhosas, né? Mães de oração, mulheres guerreiras, bênção demais. Eu estou nesse ministério desde 1995, quando ele começou, né? Então você é uma das veteranas do Desperta Débora. Sou veterana. E Que aí maravilha. eu morava em Brasília, aí começou o ministério, desde quando, né, o pastor Jeremias foi lá para aquela conferência na Coreia, aí voltou, fundou o Desperta Débora junto com a esposa e o Coisa pastor linda. Marcelo, né? Então, estou aí. Mas, Amém, então, amém. eu vou me apresentar aqui e só Isso. corrigir aqui uma coisa que você disse aí, querida, é o seguinte, meu nome é Isildinha Muradas mesmo. Esse eu quero frisar, porque tem gente Não que é pensa que é apelido, é Isilda, nome né? mesmo. Não, é no diminutivo. Eu sou Isildinha mesmo, Isildinha Muradas. Eu falo que o Muradas, assim, o Atilano é meu resgatador, né? Porque veio para dar uma empoderada nesse nome aí. Isildinha Muradas. Eu sou pastora, eu sou odontopediatra e sou pedagoga. Eu não sou psicóloga, não. Ah, tá. Olha a Não sou minha. psicóloga, não. Porque isso aí é um perigo, né, amiga? Ainda mais nesses tempos de currículos complicados. Agora tem que apresentar o currículo. Né? Então, nesses tempos de currículos complicados, eu Verdade. sou odontopediatra e sou pedagoga. Então, querida, aí esse Ministério Desperta Débora assim, eu falo a verdade, assim, foi fundamental na minha vida. Eu entrei nesse ministério quando o meu filho caçula tinha 5 anos, né? Que foi quando o ministério começou. Então, hoje ele tem 30 anos e o meu filho mais velho estava com 7 anos. Então, eu criei os meus filhos, né, de joelhos aí, orando com as Déboras. E Que legal. graças a Deus eu tenho, assim, a gratidão e o privilégio, né, a bênção de Deus de dizer que eu tenho 2 filhos, homens de Deus, né, comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra de Deus, com o evangelho, com a igreja. E são 2 homens casados e muito sérios, muito assim, levam muito a sério tudo que chega às mãos dele, né, como compromisso. Que bom. E olha, fez toda a diferença, minha irmã, eu estar nesse ministério Desperta Débora, orando pelos meus filhos, ministrando sobre a vida dos meus filhos, ouvindo tantas palavras boas, abençoadoras, em congressos, em pregações, nos cultos das Déboras, nas reuniões de orações, né? Tanta coisa que fortalece a gente, né? Como mãe, e a gente ali que adquire sabedoria, graça para estar cuidando, porque é uma jornada nada fácil, né? Vamos combinar, não é verdade? Criança Então, não vem com um manual de instrução, né? Nós temos os nossos filhos e vamos aprendendo dia a dia como lidar com uma situação nova. E cada exato, um é diferente do outro. Por mais com filhos que certeza. você tenha, nenhum é igual ao outro. Então, você aprende a cada vez. Então, Cada um é um desafio, né? é um desafio. Ainda bem que a Bíblia é um manual de instrução, né? Que o Senhor nos dá. Exatamente, exatamente. Ai, que bom. E aí? Então, Menina, aí, estou muito feliz com a sua participação. Que bom que você aceitou o convite, que você pôde estar aqui querida, que conosco. privilégio, uma honra para mim, muito Muito, grande. muito. E até por estar com você, né? Agora, vamos dizer assim, quase pessoalmente. É verdade, só no Né? Zap, né? E telefone. Então, Então, você veio assim como uma bênção de Deus na coordenação de Taubaté. A gente precisava mesmo de uma pessoa ali para poder estar coordenando essa cidade. Tivemos vários pedidos de implantação que você nos socorreu em tempo amém. oportuno. Louvado seja Deus. E também participar da mesma denominação na Igreja Batista do Povo, em Do Taubaté, povo, bênção, né? Graças a Deus. São Paulo. Muito bom esse link. Só Jeová faz esses links celestiais, né? E traz você lá. Você estava em Minas quando você Eu veio estava para em São Belo Paulo? Horizonte, Belo Belo Horizonte, Horizonte. A De lá Patrícia, inclusive, que assumiu lá, ela tinha acabado de me convidar para trabalhar com ela ali, né, olha, no Desperta Débora, porque não, ela a bênção assumiu era a minha, região. Patrícia. Aí eu vim para cá, mas ela é maravilhosa também, né? Nossa, que Ela espetáculo é que ela é. linda, ela vai estar aqui conosco também. Ela está na fila. Maravilhosa, maravilhosa.
maravilhosa. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que você veio para cá e que poderia, então, nos ajudar ali em Taubaté, não só na Batista do Povo, mas também na cidade de Taubaté, né? Louva a Deus por isso. Amém. E que o Senhor te abençoe aí nessa coordenação, que eu creio que vai frutificar muito, muito nas suas mãos. Porque Em nome de Jesus. Amém, querida. Amém. ele salga no lugar certo. A gente é sal do saleiro e ele salga onde precisa de sal. Então, Aleluia, que bom, né? Quando a gente se dispõe também, eu acho que Deus leva a gente para os lugares que é plano dele mesmo, né? É o lugar que ele tem para a gente. Mas é isso, querido, isso é fazer missões, né? Nós somos, o Ministério Desperta Débora é um ministério missionário acima de tudo, né? verdade. É um ministério de mães de oração e de missões. E é isso que eu gostaria de colocar, assim. Eu me lembro quando eles fundou o ministério, né? Aqui no Brasil, baseado naquela experiência que o pastor Jeremias teve lá na Coreia, né? De Sim. ver tantos jovens serem consagrados para a obra missionária, e ali mesmo eles agradecerem suas mães por estarem orando. E isso ficou sempre no meu coração. Nós aqui, a gente sempre foi uma família missionária, que a gente ama missões, envolvido com missões, né? Eu, até há pouco tempo atrás, vou dizer que eu viajei minha vida inteira, assim, fazendo viagens missionárias de curto prazo, como dentista, né, como evangelista. Então, a gente fez isso muito. E em missões, a gente aprende uma coisa assim, olha, que eu gostaria até de compartilhar isso. Ó. A gente pode ir, orar e contribuir. Mas aí, de um tempo para cá, eu tenho questionado muito essa frase. Missões você pode ser chamado para ir, orar e contribuir. Mas onde que isso está escrito na Bíblia? Né? Onde? Porque se você for para Marcos 16:15, é para todo mundo. Ide e pregai o evangelho. Então, quem está chamado para ir, tem que ir pregar. Quem está chamado para orar, tem que ir pregar. E quem está chamado para contribuir, também tem que ir pregar. Ele não precisa exatamente sair de onde ele está, mas ele tem que exercer esse ministério, né, de trazer para junto de Deus as pessoas. E eu tenho visto muito isso. Então, nós, como Déboras, como missionárias que somos, e eu tenho falado, inclusive, isso aqui com as irmãs aqui, né, que fazem parte do meu grupo de Desperta Débora aqui, eu falei, gente, nós não podemos só orar. Nós somos missionárias, nós temos que fazer um pouco mais além de orar, né? Porque quando a gente pensa que nós oramos pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, e a gente está no Brasil, as crianças no Brasil, os nossos filhos, eles correm perigo a todo instante, Teca. A todo instante. Todo momento. Ricos e pobres. Sim. Porque às vezes também Exato. A gente, às vezes, pensa que os pobres sofrem mais, porque, né, carente e tal, só que tem muita criança rica, milionária, abandonada dentro das suas mansões. Verdade. Deprimidos, né, se suicidando dentro das mansões. Então, nós temos que... Exato. Então, nós temos que estar alertas a essa questão missionária. E aí, só para a gente... entender um pouquinho disso que eu estou falando, eu anotei aqui alguns números que eu gostaria que a gente entendesse isso. Olha, América Latina, nós somos 20 países na América Latina. Nós, Brasil, é o primeiro lugar em exploração sexual infantil. Uau! Misericórdia, que ranking é esse, minha irmã? Misericórdia. Né? Nós somos o primeiro lugar na América Latina de adolescentes grávidas. Uau! Quer dizer, nós que achávamos que éramos aí o país do futebol, que éramos os primeiros no futebol, perdemos de 7-0 para a Alemanha e estamos ganhando nesse ranking aí, né? Da exploração sexual infantil, adolescentes grávidas, né? A minha irmã tem um trabalho maravilhoso de capelania escolar, faz aqui, e a capelania ligada à MPC e tudo, né? E aí a gente vê quantas adolescentes a gente tem que socorrer, que engravidam, que correm e tal, e aconselhamento, e cuidado, e vai atrás, né? Para evitar até
né, que abortem e tudo mais. Então, é um trabalho muito sério. Então, de 20 países da América Latina, nós ganhamos esse ranking em primeiro lugar. Uau! A depressão em crianças e adolescentes cresce assim, já tem sido alvo de estudos internacionais, porque de tanto que tem crescido a depressão e a ansiedade, né, no meio de crianças e adolescentes, que causam o quê? Levam a essa questão que tem acontecido muito também, que é a automutilação. Eles se sentem pressionados, ansiosos, deprimidos, e aí eles começam a se automutilar. E principalmente entre adolescentes meninas, né, acima de 12 anos, tem praticado muito isso, que tem virado, na verdade, um vício já, né? Ela tem sido... a Sociedade Americana de Psiquiatria já quer estudar isso como um transtorno, quer colocar mesmo no CID, né? Que é o Código de Doenças Internacionais de Doenças. Então, e a partir disso também pode acontecer o quê? Suicídio. E aí eu falo para você, olha, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens, adolescentes jovens no mundo. E o Brasil, a ONU diz que nós somos, né, no mundo, 193 países, e a Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil está em 8º lugar nessa questão do suicídio. Senhor! E aí, é sério. Aí eu falo para você, por exemplo, se eu estiver correndo, quem pratica esporte, corrida, essas coisas, se eu estiver correndo com 193 pessoas e eu chegar em 8º lugar, eu vou me sentir uma campeã. Né? Porque é muito. Assim, nós estamos disparado, 8º lugar. Ou seja, muitas crianças, adolescentes e jovens têm se suicidado no país. Esses dias aí a gente parecia que era uma onda de suicídio que aconteceu. Agora não se está falando muito nisso, estamos aí, né, vivendo. Exatamente. Você fala, mas você dá ideia, né? Então... é o que não deveria mesmo, né? Anunciar, eu acho que anuncia até demais, mas se não anunciar também as coisas ficam sempre encobertas. Tem que haver uma ação de combate a isso. E a maioria fica achando que está tudo bem, né? As nossas crianças também sofrem muita violência doméstica, muita. E pasmem. Principalmente agora, nesse isolamento, né? Até dentro de lares cristãos, infelizmente, né? Muita violência física, verbal, psicológica, emocional, muitas palavras que denigrem a criança, que deprimem a criança, que desmerecem a criança, elas ouvem. Ainda há muito espancamento dentro das casas e agressão verbal, então, é algo assim que ainda acontece, né, num número muito grande e é muito sério, as crianças correm muito perigo, né? E a violência sexual contra a criança no Brasil é assustadora. É assustadora, porque olha para você ver, nós somos o país chamado País do Carnaval, que aí poderia até se incluir isso aqui, Deus que me perdoe, né? Mas é isso mesmo. Olha para você ver, uma a cada 3 meninas, essa é a estatística, será abusada até os 18 anos. Uma a cada 3. De 4 meninas abusadas, só uma denuncia. Né? Agora, tem crescido muito o abuso também entre os meninos, só que a cada 100 meninos abusados, só um denuncia. Então, essa estatística de números que a gente tem é muito defasada, porque muita gente não denuncia. Né? E a violência... Muita gente não fala nada. Um abusado geralmente se torna um abusador, né, Isildinha? Esse é o problema de não ser tratado na sua ferida. Né? Exatamente, na sua ferida e no seu crime, né? E no seu crime também. E aí que nós vamos chegar. Daqui a pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho dessas leis. E para nossa tristeza, mais de 70% dos abusos sexuais contra crianças acontece dentro das suas casas. Senhor. Né? Por parentes próximos, pai, mãe, avô, avó, tio, vizinho muito próximo, amigo da família que está sempre ali.
primos, irmãos mais velhos, adolescentes, amigos dos irmãos, né? Coisa assim de casa mesmo, né? Aquele ambiente ali familiar. Então, a gente parece que dentro de casa as crianças estão seguras, mas as crianças estão correndo perigos. E ainda temos o quê? A escola, que antigamente, Teca, o que é a escola para nós? Antigamente, a escola nada mais é do que um lugar seguro. As mães mandavam seus filhos para a escola e ficavam tranquilas, porque enquanto está na escola, está seguro, está quietinho, está lá dentro, tá? Né? Mas as escolas hoje, muitas escolas, isso inclusive escolas particulares, públicas, seja como for, muitas são pontos de venda de drogas. Uau. E aliciam crianças, né? Para o tráfico. Então, as crianças estão na escola, enquanto pai e mãe estão trabalhando. Doutrinação política, você vê, olha, quantas pessoas falam assim, olha, foi só o meu filho entrar, vamos dizer aí, para a faculdade, virou ateu. Só que aquilo não foi da noite para o dia. A cabecinha foi feita desde criança, né? Eles foram ouvindo coisas. E aí o jovem que estava na igreja entrou na faculdade, virou ateu, ou seja, né? Doutrinação, ideologia de gênero. Quantas coisas crianças aprendem que as famílias nem concordam. Verdade. Mas eles estão aprendendo na escola e os pais muitas vezes não ficam nem sabendo disso, né? Então é uma tristeza muito grande. Livros didáticos totalmente inadequados para a idade das crianças. A gente viu aí, né, a briga de muitos políticos, inclusive, né, do então deputado Jair Bolsonaro brigando, a Damares brigando por isso, né? Doutor Guilherme Shelby levantando essa bandeira, porque exatamente eles estavam recebendo livros inadequados, ensinando educação sexual precoce para as crianças, né? Erotizando, né? Causando aí a erotização das crianças de 4, 5, 6 anos de idade. Né? E para nós, num contexto, então, cristão, também nós temos, em contrapartida, a questão da religião. Dentro da escola, tudo bem, nós somos um país laico, não se ensina religião na escola, a Bíblia está proibido, só que aí as crianças têm estudado religião na escola, religião indígena, religião afrodescendente, né, da África e tal. Então, o que acontece? Eles têm aprendido, e pasmem, eles levam até texto assim, dos livros, aqueles rituais para decorar em casa. Né? E prova de matéria, né? Matéria para prova. Matéria de prova. Eles têm que estudar para a prova. E levam para ficar memorizando. Exatamente. Levam para casa para ficar memorizando aquilo, né? Então, é uma coisa muito séria. E ninguém denuncia isso. Ninguém denuncia, ou pelo menos pouquíssimas denunciam, mas por quê, né? A gente vai ver que na maioria das pessoas, inclusive professores, diretores, a parte, né, da administrativa da escola, não conhecem as leis que protegem as crianças. Verdade, né? É verdade. E aí a gente agora, como Débora, como missionárias, eu vou voltar naquela frase do começo, né? Que a gente pode ir orar ou contribuir, e aí, quando a gente terminava o nosso discurso missionário, a gente falava o seguinte, olha, então, agora, depois disso tudo exposto, o que você vai fazer? Você tem 4 coisas que você pode fazer. Você pode ir, você pode orar, você pode contribuir, ou você pode só ficar olhando. E aí eu fico pensando que muitos de nós ficam só olhando. Infelizmente. Né? Nós ficamos só olhando e você vê que a gente praticamente perdeu uma geração aí, né? Então a gente sofre muito com relação a isso, e aqui eu lembro do pastor Marcelo Gualberto, que fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, olha, muitas vezes você está sentado na resposta da sua oração. Verdade. Porque a gente, né? Se a gente não é pergunta, a gente é resposta. Se você não é resposta, você é pergunta. Então, o que você escolhe ser, né? Você tem que ser resposta. Ou você é missionário, ou você é campo missionário. Exatamente. Né? Então, aí eu falo, gente, nós temos assim que
tomar atitude, nós temos que não só estar orando, porque é o que o pastor Marcelo falava assim, enquanto você está ali orando, Senhor, olha essas crianças estão sendo abusadas, aí ele tem, né, o jeitão dele, fala, aham, tô vendo. Senhor, as crianças estão passando fome, tem misericórdia, aham, tô vendo. Senhor, aí ele falou assim, Senhor, manda alguém para fazer alguma coisa. Ele, pois é, mas eu já mandei você fica aí ajoelhado, só orando, você não faz nada. Né? Pastor Marcelo é ótimo. Aqui, mas envia ele, né? Isso, eis-me aqui, envia minha amiga ali, né? Então, quer dizer, nós precisamos realmente, né, ter atitude, né? Ter atitude, não só orar. Sem oração, a gente não consegue nada, essa é que é a verdade. Né? Quero deixar isso claro, porque às vezes a pessoa fala assim, fizeram as devas de oração, agora diz que não é para orar. Não, sem oração não tem jeito, porque sem Jesus a gente não vai para lugar nenhum. Né? Ele que realiza tudo em nós, tanto querer como realizar, vem dele, e é nas mãos dele que nós temos que estar, e a gente tem que orar, e orar sempre, orar muito. Aliás, nós não estamos 24 horas por dia com os nossos filhos, ou nem se fôssemos capazes, né, vamos dizer, de cuidar, porque a gente não é capaz mesmo de cuidar deles, mas se fôssemos, mesmo se estivéssemos 24 horas, ainda não conseguiríamos, porque é o Senhor que cuida dos nossos filhos e que nos dá graça nessa questão. Mas nós temos a nossa responsabilidade, tanto com os nossos filhos, quanto com as crianças pelas quais nós oramos. E lembrando aqui que nós somos um ministério que ora pelos filhos, mas a gente ora pelas crianças, pelos adolescentes do país, a gente ora pelas escolas, a gente ora por filhos adotivos, adotivos espirituais, adotivos ali, né, de casa, quem tem filhos adotivos, enfim, instituições de crianças, nós somos, para isso que nós existimos, como Déboras, como mulheres de oração, né? Então, não adianta nós ficarmos decorando as estatísticas, lamentando as estatísticas, né? E continuar assim, só orando e não fazendo nada, pedindo para Deus levantar outras pessoas. Eu acho que nós não podemos fazer tudo, essa é que é a verdade. E na verdade, Teca, quando a gente para pensar na grandiosidade do problema, dá um desânimo, minha irmã. Porque parece que você não vai adiantar nada aquilo que você vai fazer. É tão pequeno, é tão nada, que, meu Deus, se está todo mundo se perdendo, o que eu, Isildinha, posso fazer por isso? Olha, aí a gente lembra do Menino das Estrelas do Mar, não sei se você já ouviu, deu uma maré alta, né? Encheu a praia de estrela do mar. Quando a água baixou, o menininho passando por ali começou a jogar aquelas estrelas na água, para que elas não morressem pelo calor. Aí vem um senhor e fala, o que você está fazendo? Ele, eu estou salvando as estrelas, para elas não morrerem aqui queimadas. Aí ele falou, o que é isso? A areia está forrada de estrela, não vai adiantar nada você fazer isso. Aí ele pegou uma estrela na mão e disse, para essa aqui vai. Vai fazer a diferença. Então, para essa faz. E jogou. E aí diz que o moço pegou e começou a ajudar ele a jogar estrelas no mar. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode desanimar. É o mínimo, né? É o mínimo. As crianças que estão com a gente, estão perto da gente, estão do nosso lado, a escola que está no nosso bairro, as crianças da nossa igreja, são nossa responsabilidade. Se nós olharmos para nós, como servas, como missionárias, como pessoas que Deus escolheu para estar aqui agora, fazendo diferença, nós vamos assumir, né, essa responsabilidade que Ele colocou na nossa mão, não é verdade? Então, nós temos que botar a mão na massa, né, e não perder o bonde, continuar fazendo missões, continuar ganhando as crianças para Jesus. E o que eu digo é o seguinte, já estou caminhando aqui para o final, nós temos que chegar primeiro. Eu uso essa tônica. Nós temos que chegar primeiro, e eu falo isso para as Déboras. Gente, nós somos mulheres de Deus, conhecedoras da palavra, e nós temos que chegar antes, gente, chegar antes do pedófilo, nós temos que chegar antes do abusador, nós temos que chegar antes do traficante, antes do aborto acontecer, nós temos que chegar antes do suicídio se concretizar, nós temos que chegar antes. O meu marido tem uma frase que eu gosto muito, e que ele fala assim, gente, nós temos o Espírito Santo de Deus, não é possível que o diabo vai passar a perna na gente.
Não tem como. Maior é o que está em nós, né? Não tem como. Nós somos maioria. Amém. Então, aqui eu quero fazer um apelo para as famílias. Eu sei que é difícil, o tempo é escasso, todo mundo trabalha, as redes sociais nos consomem, né, a internet consome o tempo, mas olha, conheça a escola dos seus filhos, conheça os amigos, coma, faça a refeição junto com seus filhos, sente à mesa, desliga o celular, televisão, Netflix, senta à mesa, pelo menos uma refeição por dia ou 2, 3 por semana, que seja o que der, né, para você conhecer seus filhos, para você conversar, para você desenvolver relacionamento, para os seus filhos gostarem de estar com você, para os filhos se sentirem parte da família, sentir que eles participam daquela casa, que eles fazem parte daquele povo e que eles são queridos, amados ali naquele lugar, porque isso é que traz a criança para o nosso convívio, né, para estar ali juntinho com a gente. Outro desafio, Ministério da Infância das Igrejas. Ô, Teca, misericórdia, minha irmã. Ministério da Infância de igreja não é lugar de pintar papel e de fazer palhaçada. Não é lugar de distrair, divertir criança, não, gente. Isso aí faz até parte do programa de vez em quando, claro, eles são crianças, tem toda a parte lúdica que a gente envolve o ministério. Mas o Ministério da Infância é uma igreja dentro da igreja, gente. A criança está ali para aprender a palavra de Deus. E eu vejo tantos professores e líderes perderem tempo, que é o único de muitas crianças, olha, para a maioria, praticamente, é o único momento que a criança tem contato com a palavra. Na semana, 1 hora, 2 horas no máximo que ela passa ali. Então, o Ministério da Infância não pode perder tempo, sabe? Seja responsável, exerça o ministério com responsabilidade, porque é muito sério o seu papel. Apesar de muita gente achar que não se valoriza quem trabalha no ministério, Deus valoriza, Jesus valoriza, é para Ele que a gente trabalha. É um valor enorme o ministério. A gente não pode esperar as crianças entrarem no mau caminho para depois resgatar, né? E a gente tem que assumir esse papel de responsabilidade no Ministério da Infância. Líderes, pastores, tem que ter a consciência e buscar em Deus sabedoria para levantar líderes para o ministério com crianças. Não pode ser qualquer pessoa. Não é só porque ela veste de palhaço e faz palhaçada e é engraçada que ela serve para ser líder do Ministério de Crianças. Ela é uma artista, que ótimo, vai ser muito bem-vindo e muito útil no ministério, mas nem sempre essa pessoa tem habilidade para liderar. Liderar o Ministério da Infância é estar totalmente envolvida com a família da criança e com a obra missionária, porque nós estamos ali para formar missionários. Amém, isso Esse mesmo. é o objetivo das Déboras. As Déboras foram o Ministério Desperta Débora se iniciou com mães enviando seus filhos como missionários, e nós não perdemos o foco. Esse é o nosso foco, levantar uma geração compromisso. E nós somos isso, o Ministério da Infância dentro da igreja é isso. E aí, bom, aqui ia dar, assim, né, horas de conversa. Mas Oséias 4:6, né, diz pra gente que, muitas vezes, que o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento, e falta mesmo, querida. Falta conhecimento bíblico, muitas vezes, muito conhecimento bíblico, porque a gente esquece que os líderes de crianças, eles precisam aprender a Bíblia e precisam muito. E quantas igrejas que dão mesmo, de verdade, treinamento sério para o pessoal que trabalha com as crianças? Verdade. Né? É bom a gente pensar. Né? Que investem em cursos para os professores, enfim. Treinamento, discipulado, né? Visão, né? A nossa igreja, mas a gente percebe que graças a Deus. Muitas igrejas que estão aquém disso e precisam realmente investir nessa geração futura, porque se esses não clamarem, as pedras clamarão.
Nós estivemos uma vez na Turquia e nós vimos só sítios arqueológicos de igrejas que existiram lá. E falamos, mas não tem mais igreja aqui? Ele falou, não, aqui só quem conta a história da igreja são as pedras, porque não se investiu na geração futura. Não passou a doutrina para os filhos, para continuarem a história. Então, se nós não fizermos isso, não deixar vir os pequeninos, como o Senhor ensinou, e investir nessa geração, um dia as pedras é que vão acabar contando a história da igreja. Nós não podemos, como igreja, permitir isso, principalmente como Déboras. Exatamente. Inclusive porque a gente sabe, claro, as crianças são a igreja de hoje, a gente considera isso, mas eles são os líderes de amanhã, os líderes em todos os setores da nossa nação. Não só os líderes da igreja, eles são os nossos futuros políticos, nossos futuros médicos, funcionários públicos, né? Tudo, eles são o futuro da nação, como liderança, está na mão daquelas crianças que estão dentro do Ministério da Infância hoje. Amém. Então, quem nós estamos colocando ali para ministrar para eles? Temos que pensar nisso. Outra coisa que eu gostaria de falar, e caminhando aqui para o fim, conhecer as leis. As leis. Para nós podermos defender as crianças. Isso. E aqui eu abro um parênteses aqui para falar, né, do Dr. Guilherme Shelby, que tem uns cursos muito bons. Se você que trabalha com o Ministério da Infância, você que é professor, professora, que trabalha com criança, você que é pai e mãe, entre lá no Instagram do Dr. Guilherme, procure pelos cursos, né? Se inscrevam, façam os cursos, porque ensina as leis. Você não precisa ser um advogado, mas você precisa conhecer quais os seus direitos e quais os direitos que a criança tem. Desde a Constituição de 88, que foi, né, toda elaborada ali, já incluiu muita coisa, abençoando as crianças, empoderando inclusive a família, que é responsável pela criança e tudo, e depois veio o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e ontem fez 30 anos, né? Exatamente, ontem, até 30 anos. Né, as leis do ECA, né? Isso. Então, tem umas leis ali que são muito... Olha, muitas famílias, escolas falham por não conhecer as leis. Por exemplo, só mostrar uma figura, uma imagem de pornografia para criança é crime. Só que muitas vezes a família está toda sentada na sala, assistindo às novelas, vendo coisas que não deveriam estar vendo com as crianças. Ou seja, estão cometendo ali um crime até sem saber. Embora governos passados tentaram transformar isso em arte, continua sendo crime. É crime, não mudou. E a gente tem que conhecer as leis para a gente proteger. Os professores, você vê, cursos de pedagogia, e eu fiz pedagogia também, imagina um curso de pedagogia, eles não têm uma matéria que ensine sobre as leis que os professores devem conhecer para proteger a si mesmo e aos seus alunos dentro de uma escola. Acontecem coisas muito abusivas dentro das escolas e eles não tomam atitude, porque não conhecem as leis, né? Então, nós temos que conhecer, nós não podemos ser destruídos, né, por ignorância e tudo mais. Nós temos que proteger as crianças, e uma frase do Dr. Guilherme que eu gosto muito, que inclusive dá nome ao título da nossa live, né, que é proteger criança, é tão espiritual quanto orar por elas. Porque às vezes a gente fica só orando e as coisas estão acontecendo ali debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz ali, as crianças estão sendo destruídas e a gente não está fazendo nada. Verdade. Então, nós temos que sair da preguiça, sair da mesmice, sair do marasmo, descansar na glória. Nós vamos ter eternidade para descansar com Jesus. Em nome de Jesus, né? Vamos trabalhar aqui para o Senhor, vamos ganhar as crianças para Jesus. Eu quero só dar umas dicasinhas, já terminando mesmo, do que você pode fazer, porque a gente fala tanta coisa, né? E realmente... Com toda essa informação, cada título aqui, na verdade, dá um bate-papo para um final de semana inteiro, né? Verdade. Mas, olha, se você já trabalha com criança e tal, abra um trabalho de evangelismo na sua casa. Comece a convidar as crianças do seu bairro, conta história bíblica para ele, ora com eles, né? Começa a ouvir as crianças. Olha, eu faço um trabalho desse na minha casa.
sabe? E porque eu acho importante, as crianças amam ouvir história, amam cantar e aprendem a cantar. E aí você vê muitas vezes, eu tenho um terreno bem gramado, bem em frente à minha casa, então as crianças brincam muito ali. E aí você vê as crianças, às vezes, brincando, cantando as músicas que elas aprenderam aqui no nosso encontro semanal. E é tão gostoso, né, ver isso. Em vez de ficar falando palavrão, xingando uns aos outros, eles estão cantando, eles estão felizes, estão conhecendo Jesus. Né? E aquilo ali vai entrando na cabecinha, vai trazendo valores, princípios. Isso é tão fácil de fazer. Né? E você pode fazer, se você tem, né, conhecimento da palavra, frequenta uma igreja, nada te impede de fazer isso. Né? Se envolva com capelania escolar, procure se envolver com capelania escolar. É um momento tão maravilhoso que você pode visitar a escola, você pode ficar ali só para as crianças e os adolescentes virem e conversarem com você. E olha, pela crise que passamos hoje, a direção das escolas estão nos abraçando, estão desesperados para a gente ir lá e ouvir os alunos e ajudar eles nessa questão, porque eles não estão dando conta, né? Não estão dando conta, verdade. E aí, e mais uma coisa, né? A última dica que eu quero deixar para hoje, não a última, né? Que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, mas se preparem para trabalhar na escola bíblica com as crianças, para trabalhar no ministério. Não seja uma pessoa irresponsável, que não prepara a sua aula, que não sabe nem ler a Bíblia, que não sabe abrir no livro da Bíblia. Você pede para abrir em Mateus, ela está procurando lá no Antigo Testamento, sabe? Não seja essa pessoa. Olha, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Treine, faça curso, leia a Bíblia. E hoje, na internet, gente, a facilidade que é aprender, tem tantos cursos, tantos vídeos ensinando. Tanto material. Né? E também façam aí os cursos para você aprender sobre as leis. Dr. Guilherme Shelby, lá, abre no Instagram, procura, vê lá, porque nós precisamos saber como ajudar a criança a se proteger de um abuso, como ensinar a família a proteger os seus filhos e como e quando nós podemos denunciar quando for um abuso, né? A gente precisa conhecer as leis para a gente poder atuar nessa questão, tá certo? Eu quero deixar essas dicas, dizer para vocês, continuem orando, Déboras. Nada agora de sair também agindo e esquecer de orar, senão tá tudo por água abaixo. Vamos continuar orando muito, buscando a Deus, uma unção renovada todo dia, as misericórdias do Senhor sendo derramadas sobre nós, né, para nos agraciar, para nos abençoar, para nos empoderar, para a gente poder estar fazendo tudo isso. Né? Porque quem faz tudo é o Senhor. Dessa maneira. E aí nós temos que continuar orando, mas temos que agir também. E sabe o que eu penso? Até Deus agiu. Até Deus, olha para você ver. Deus, primeira coisa, se Ele quiser, querida, do jeito que está esse mundo aqui, aliás, ainda bem que nenhum de nós é Deus, né? Porque a gente já tem. A gente já tem as nossas ideias, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, que nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele agiu. Ele poderia simplesmente ter acabado com tudo, porque ele não precisava ficar aguentando a gente, que é pecador, dá tanto trabalho para ele, não é verdade? Não, mas ele agiu, ele olhou para nós com olhos de misericórdia, de compaixão. Ele falou, vou mandar meu filho, eu mando Jesus, e olha que bênção, glória a Deus, que Deus nos amou tanto, de tal maneira que mandou Jesus para nos salvar. Amém. Então, nós somos enviadas também. Nós e os homens de coragem, que vão começar aqui agora, falar com você. Isso. Né? Aleluia. Não só nós, temos os homens de coragem, glória a Deus. Não somos mulher abandonada no mundo, não. Senhor deixou os homens aí, em nome de Jesus. Amém, que bom. Eu queria até aproveitar essas dicas que você deu e colocar também o Escola da Vida, que também foi lançado pela MPC, como o Desperta Débora, e o Escola da Vida tem feito a diferença. Nós fizemos um trabalho na coordenação aqui em São Paulo com a Cracolândia durante 5 anos. E quando nós vimos ali muitos Mateus, Ezequiel, Lucas, né, Tiagos, Timóteos, e tudo filho de crente na Cracolândia, se destruindo, se autodestruindo, recitando versículos. Quando a gente começava a cantar o louvor, eles cantavam junto porque conheciam.
falei, gente, aonde foi que perderam essas crianças? Eles nasceram na igreja, eles eram filhos de crente. Verdade. Olha, até Não escolhe quem está nele, não, ele escolhe quem está dentro da igreja, é lá que ele vai buscar, né? Então, nós começamos a entender, conversando com eles, que realmente o primeiro assédio é nas escolas. É na porta da escola que o traficante vai aliciar teu filho. Exato. Então, pensando nisso, nós começamos a investir em São Paulo também, junto com a MPC, que faz um trabalho maravilhoso com a Escola da Vida, que é levar Jesus para dentro das escolas, numa linguagem que o aluno, que o adolescente, que a criança entende, aceita e acata, né? Então, o tema Tudo Muda Quando Você Muda. Isso, eu tenho até a camiseta, porque a minha irmã faz parte da capelania aqui, né? Eu já tenho camiseta, vou com ela direto na capelania escolar. Inclusive, escreveram aqui nos comentários, né? A Lúcia Moraes, capelania escolar, missões, a Fátima também deu essa sugestão aqui no chat. Quero agradecer também a Maria Aparecida. Nossa, tem um monte de gente aqui nos acompanhando, a Vera Martinez, né? E a Fátima Faria, que é a nossa coordenadora lá, né, em Valinhos, temos a Patrícia, que é a nossa coordenadora lá em Bauru, estamos aí, e coloque suas dicas aí no chat, que vai ser muito importante para esse tema que nós estamos abordando aqui, não esqueça não, quando a gente estiver acessando, essa live é gravada, vai ser transmitida, então todo mundo já vai ver aí no chat as suas dicas, as dicas que a Isildinha passou, e o Escola da Vida, e nosso apelo é que as coordenadoras de cidades se envolvam com a Escola da Vida da sua cidade. Ajude esses meninos da MPC a levar esse ministério dentro das escolas, porque, como você falou, Isildinha, quando Jesus entra, o diabo não tem como chegar, né? Quando Exatamente. Jesus entra, a porta é fechada para ele. Tem que chegar primeiro, gente. Exato. E temos que trabalhar na prevenção, né, Teca? A igreja faz missões, mas sabe o que tem acontecido? A gente tem esperado eles estarem presos para a gente levar a Bíblia. Ou seja, a Bíblia está proibida na escola, mas na cadeia não. Então, faz missão na cadeia, a igreja faz missão no prostíbulo, né? E a igreja faz missão na Cracolândia. E, por exemplo, eu trabalhei na Cristolândia, ali em Belo Horizonte, realmente cheio de filho de crente. Então, é incrível, incrível. Né? Então é isso, nós não podemos esperar isso acontecer, nós temos que investir na vida deles hoje, agora, enquanto eles são pequenos, para eles serem força de trabalho. Em nome de Jesus, né? Não podemos perder eles, não. Nós sabemos que Deus não tem netos, ele tem filhos, nascidos da água e do sangue, do seu espírito. Aleluia. Então, não tem essa de filho de crente, crentinho não é. Então, filho não de crente querida. Se converter e se entregar para Jesus, e isso se faz realmente nos joelhos. Mães de joelhos, filhos de pé. Nós temos que gerar novamente os nossos filhos na palavra. E a nossa missão não acaba nunca, Enquanto são crianças, você cria para ser homem de Deus e tal. Eu tenho os 2 casados que eu não deixo de orar nem... Imagina que dia que você deixa de orar pelos seus... Jamais, né? Que agora tem as famílias, e eu tenho um neto, né? Então, não tem jeito, a gente continua orando, né? É dessa maneira, amada. Nossa, mas fiquei muito feliz da sua participação. Conto com ela mais vezes, né? Amém, querida. Eu sei que você ministra outros temas, família. A gente vai aí trazendo todo o conhecimento que você conquistou aí durante essa caminhada com o seu esposo. E nós vamos aproveitar isso aqui para edificar as Déboras, as coordenadoras, e para que elas também te levem para as igrejas delas, para você estar levando esses temas aí para os pais, para as mães que necessitam. Em nome de Jesus. Amém, querida, amém. Que prazer, viu, estar aqui com você. Poxa, o prazer é todo nosso. Obrigada. Deus abençoe grandemente, que Deus continue te usando na face da terra, você sendo sal aí, salgando por onde Deus mandar, por onde você passar, né, abençoando muitas vidas e também despertando muitas vidas, né? Porque em nome de Jesus. Não desperta só mães, não, desperta os pais, desperta o professor. É mesmo, amém. Deus abençoe, minha amada. Muito Deus abençoe também, querida. Obrigada aí pelo privilégio. Amém. Continue aí colocando no nosso chat, né, o que o Senhor tem falado ao nosso coração nessa tarde. Coloque